O mundo está cheio de grandes metrópoles, formigueiros humanos que nunca dormem. São Paulo, no Brasil. Nova York, nos Estados Unidos. Mumbai, na Índia. Trânsito caótico, arranha-céus por todos os lados, gente apressada tentando viver. Mas nenhuma delas se compara a Chongqing, na China. Para você ter uma ideia, aqui você não sabe se está no térreo ou no 22º andar. O trem não fica no subsolo. Ele atravessa prédios no meio da cidade. As praças são construídas no topo dos arranha-céus. E mesmo assim, você provavelmente nunca ouviu falar dela. Por isso, hoje o belo mundo te leva até Chongqing, a cidade mais impressionante que você nunca soube que existia e que mais parece um experimento urbano do que uma cidade de verdade. Número 1. Localização e dados gerais. Chongqing fica no sudoeste da China, numa região montanhosa e cercada por 2 rios gigantescos, o Yangtze, o maior rio da Ásia, e o Jialing, um de seus principais afluentes. Essa geografia cheia de desníveis e barreiras naturais já diz muito sobre o que está por vir, porque é justamente ela que transformou a cidade em um verdadeiro laboratório de criatividade urbana, como você vai ver mais pra frente. Outro destaque de Chongqing é o clima, que não dá trégua. O verão é escaldante e extremamente úmido, a ponto de a cidade ser apelidada de um dos 3 fornos da China, ao lado de Nanjing e Wuhan. No auge do verão, as temperaturas frequentemente ultrapassam os 40 graus, com uma umidade sufocante que faz a sensação térmica ir às alturas. Já os invernos, embora moderados em temperatura, que geralmente ficam entre 5 e 10 graus, são marcados por um frio úmido e persistente e uma neblina espessa que cobre tudo. Não à toa que esse lugar também é chamado de Cidade das Névoas. Em resumo, prepare-se para suar no verão, se agasalhar no inverno e quase não ver o sol durante boa parte do ano. Administrativamente, é uma das 4 cidades chinesas com status de município sob administração direta, juntamente com Pequim, Xangai e Tianjin. Isso significa que ela não faz parte de nenhuma província e governa sozinha um território gigantesco, mais de 80 mil quilômetros quadrados, o equivalente à Áustria. Mas o que torna Chongqing realmente única é a população. São mais de 32 milhões de habitantes dentro dos limites municipais, o que faz dela, segundo muitos critérios, a cidade mais populosa do mundo. Muita gente diria que a maior cidade do mundo é Tóquio, mas spoiler. Tóquio nem é exatamente uma cidade nos termos administrativos, mesmo porque ela não é uma cidade única, com um prefeito centralizado, como conhecemos aqui. Ela é uma metrópole-prefeitura, composta por vários distritos autônomos, como Shinjuku, Shibuya, Minato e outros. Cada um desses distritos tem seu próprio prefeito e assembleia local, quase como se fossem cidades independentes. Isso é parecido com o que acontece no Brasil com a região do ABC Paulista. Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul são cidades distintas, com suas próprias prefeituras, câmaras municipais, orçamentos e leis locais, mas juntas formam uma região metropolitana integrada, tanto econômica quanto socialmente. Ou seja, dizer que Tóquio é uma cidade só é o mesmo que dizer que o ABC é uma única cidade, o que, tecnicamente, está errado. Já Chongqing é uma cidade única, com governo próprio, território contínuo e tudo sob uma mesma administração. Apesar desse tamanho impressionante, Chongqing é relativamente desconhecida fora da China. Não tem a fama internacional de uma Pequim ou Xangai, talvez por estar longe da costa e dos roteiros turísticos tradicionais. E para entender como tudo isso começou, a gente precisa dar alguns passos para trás. Número 2. História. Para entender como essa cidade quase invisível no mapa global se transformou na maior do mundo, é preciso voltar no tempo. Por séculos, ela foi apenas um vilarejo isolado, cercado por montanhas e habitado por pescadores e comerciantes locais.
A região chegou a abrigar o reino de Ba na antiguidade, mas passou boa parte da história à margem dos grandes centros imperiais chineses. Tudo começou a mudar no fim do século XIX, quando a China foi forçada a abrir seus portos ao comércio internacional. Em 1901, uma concessão japonesa foi instalada às margens do rio Yangtze, o maior da Ásia, e isso deu início à modernização local. Mas o ponto de virada aconteceu nos anos 30, com a invasão japonesa ao norte do país. Em 1938, o governo chinês transferiu a capital para lá, fazendo da cidade o centro da resistência durante a guerra. De um vilarejo isolado, virou base militar, abrigo de refugiados e alvo de pesados bombardeios. A bravura diante dos ataques rendeu o título de Cidade dos Heróis. Com o fim da guerra, o lugar deixou de ser capital, mas continuou crescendo. Foi nos anos 90 que o governo central decidiu elevá-la ao status de municipalidade direta. A intenção era usá-la como vitrine da campanha Go West, que pretendia desenvolver o interior da China e gerenciar de perto um desafio gigante: a construção da maior hidrelétrica do mundo nas suas redondezas. Desde então, a cidade se transformou num canteiro de obras permanente, e o resto da história você vai entender a seguir. Número 3. Crescimento urbano e geografia impossível. Se a história política ajuda a entender o crescimento populacional de Chongqing, a geografia explica por que ela acabou com esse formato tão maluco. E lembra do que a gente falou lá no começo? Que o território era montanhoso, cortado por rios e cheio de obstáculos naturais? Pois é. Essa geografia extrema não só continua ali como molda tudo, da arquitetura aos deslocamentos, da malha urbana às decisões do governo. Sem terreno plano o suficiente, a cidade teve que se virar com o que tinha. O resultado foi um crescimento vertical, caótico e criativo, como se não existissem regras fixas. Prédios foram erguidos sobre encostas, viadutos atravessam bairros como serpentes de concreto, túneis furam as montanhas e passarelas conectam andares diferentes como se fossem corredores de um videogame. Em muitos pontos, o que é calçada para um pode ser telhado para o outro. O improviso virou regra. O que era topo de prédio virou praça. O que era morro virou base para estacionamentos. E o que no mapa parece ali do lado pode estar 30 andares acima ou abaixo de onde você está. Um endereço pode exigir uma escadaria, um elevador, uma passarela suspensa e uma dose de paciência. Moradores e visitantes já apelidaram a cidade de labirinto tridimensional, cidade impossível e até cidade 8D, tamanho o desafio de entender onde você está e como chegar aonde quer. Mas tudo isso não foi por acaso. O relevo forçou uma arquitetura fora da caixa e a explosão populacional exigiu que cada centímetro fosse aproveitado. A topografia virou desculpa oficial para a ousadia urbana. Se falta chão, usa-se o teto. Se a montanha atrapalha, fura-se ela. E se não tem regra, inventa-se uma. O subsolo virou queijo suíço. O topo dos prédios virou solo útil. É uma cidade que cresce para cima, para baixo, para os lados e até para dentro da terra. E toda essa loucura virou atração. Chongqing se tornou um fenômeno nas redes sociais. Turistas da China e do mundo agora visitam a cidade não por paisagens incríveis, mas sim por causa das soluções únicas que não existem em nenhum outro lugar. E acredite, a lista de bizarrices urbanas de Chongqing parece não ter fim. Número 4. O trem que passa por dentro do prédio. A mais célebre das invenções malucas de Chongqing é, sem dúvida, o trem que atravessa um prédio residencial. Se você já viu por aí um vídeo de um monotrilho entrando em um edifício como se fosse coisa de desenho animado, saiba que ele é real e fica aqui. Pois é, a escassez de espaço obrigou os engenheiros locais a irem além do senso comum.
e o resultado foi a integração entre uma linha de metrô leve e um edifício de 19 andares. O mais inacreditável? Funciona perfeitamente. Na estação Lisiba, a linha 2 do monotrilho atravessa o prédio pelo meio, entre o 6º e o 9º andar. Os trens emergem de um túnel, entram na estrutura, fazem uma parada e continuam viagem suspensos sobre o vale. Tudo isso com uma estação completamente funcional embutida no prédio. Já imaginou abrir a janela da sua sala e ver um trem passando do lado? E por mais estranho que pareça, os moradores não só toleram como até gostam da ideia. A linha é acusticamente isolada e emite cerca de 60 decibéis, o equivalente a uma lava-louças em funcionamento. Não incomoda tanto quanto se imagina. Alguns moradores até celebram a conveniência de descer de elevador e cair direto na plataforma. O prédio virou ponto turístico e símbolo da cidade. Ganhou placa na janela com os dizeres Melhor Ponto Dhaka, uma gíria chinesa que significa lugar ideal para tirar fotos e postar. O trem atravessa o prédio várias vezes por hora e atrai turistas com câmeras sempre a postos, esperando o momento certo para fazer o clique. E essa não é a única maluquice do transporte urbano local. Chongqing também tem escadas rolantes que descem mais de 100 metros, teleféricos que cruzam rios de um penhasco ao outro e viadutos a 20 andares do chão. Nessa cidade, a mobilidade é uma mistura de montanha-russa, metrô, elevador e parque de diversões. Número 5. Praças no céu. Já imaginou sair do elevador no 20º andar e dar de cara com uma praça pública? Em Chongqing, isso é mais comum do que parece. A cidade cresceu tanto para cima que o teto dos prédios virou chão. Tem estacionamento, pista de corrida, pracinha com árvore e banco, campo de futebol e até posto de gasolina no alto dos edifícios. Esses espaços suspensos ganharam o apelido de praças no céu. E ficaram famosos depois que moradores começaram a postar vídeos mostrando a rotina ali em cima. Em um deles, por exemplo, a pessoa sai do apartamento, caminha por uma rua cheia de lojas, atravessa uma passarela sobre o abismo, entra num terminal de ônibus e pega um coletivo que circula por viadutos elevados. Tudo isso sem encostar no térreo. É por essas e outras que Chongqing virou febre nas redes sociais. Os vídeos com essa paisagem vertical e caótica acumulam milhões de visualizações. De longe, a cidade parece um cenário de videogame. À noite, então, vira pura ficção científica. Tem luz neon para todo lado, neblina baixa e pontes iluminadas cortando os rios como naves flutuantes. Não à toa, já chamaram Chongqing de Cidade Blade Runner. Entre os pontos turísticos que aproveitam esse visual único, destaca-se o Hongya Cave, Caverna de Hongya. Apesar do nome, não é uma caverna de verdade, e sim uma espécie de vila vertical construída na encosta do rio Jialing, cheia de andares, lojinhas, letreiros brilhantes e um restaurante famoso que serve um molho local tão picante que deixa a boca dormente. E isso nos leva ao próximo assunto. Número 6. Gastronomia quente, capital do hot pot. Se tem um lugar no mundo onde a palavra picante é levada a sério, é aqui. A cidade é considerada a capital chinesa da culinária ardida, e principalmente do hot pot, um ensopado fervente e temperado que virou patrimônio local. O hot pot, ou huoguo, significa literalmente panela de fogo. Funciona como um fondue apimentado, um caldeirão de caldo borbulhante no centro da mesa, onde cada um cozinha seus próprios ingredientes: carne, tofu, legumes e cogumelos. Simples na aparência, mas explosivo no sabor. A receita teria nascido entre os barqueiros do rio Yangtze, que cozinhavam vísceras baratas com pimenta para disfarçar o gosto e se aquecer nas noites úmidas. Com o tempo, o prato se espalhou pela China, mas aqui ele continua na versão mais agressiva. O segredo está no molho malá, feito com pimenta vermelha e pimenta de Sichuan. O efeito é duplo: queima
e entorpece. Só quem é da região encara numa boa. Para você ter noção do quanto ela é picante, até mesmo nas localidades vizinhas, como a cidade de Chengdu, onde se come muita pimenta, a receita costuma ser suavizada. E o mais curioso, come-se hot pot o ano inteiro, até nos dias em que o termômetro beira os 40 graus. Tem gente que jura que suar com a comida ajuda a refrescar o corpo. Os restaurantes vivem cheios, com clientes suando e sorrindo em volta do caldeirão. Hoje, estima-se que existam mais de 50 mil casas de hot pot operando por aqui, de botecos a restaurantes de luxo, empregando milhões de pessoas. O maior deles tem quase 900 mesas e serve até 5 mil clientes ao mesmo tempo. Número 7. Cidade inteligente e o futuro. Para finalizar nosso passeio, depois de falarmos da localização, da história e das soluções urbanas completamente malucas, chegamos à cereja do bolo. Porque não é só de concreto, fumaça e pimenta que vive essa metrópole. Ela também quer ser gigante em tecnologia e inovação. Nos últimos anos, a cidade vem se posicionando como um laboratório urbano de inteligência artificial, sensores e Big Data. Em 2024, o próprio presidente Xi Jinping visitou o local para ver de perto como ela está liderando uma nova geração de cidades inteligentes na China. Por lá, já funciona um sistema chamado Cérebro Inteligente da Cidade, um centro de comando digital interligado a mais de 40 subcentros e 1.000 escritórios locais. Juntos, eles monitoram em tempo real tudo o que acontece nas ruas. Se tem deslizamento, trânsito parado ou uma briga de vizinhos, os sensores detectam, a inteligência artificial analisa e a resposta já está a caminho. Polícia, ambulância, bombeiros, tudo coordenado com precisão. Em 2024, por exemplo, mais de 50 mil pessoas foram evacuadas antes de grandes tempestades provocarem deslizamentos. Em outro caso, câmeras com detecção térmica identificaram um incêndio florestal nascente e os bombeiros chegaram antes do fogo se espalhar. Até discussões em praça pública passaram a ser resolvidas com mais rapidez. Em áreas piloto, esse sistema reduziu certos tipos de crime em quase 40%. A mobilidade também entrou na era digital. Desde 2021, circula o BYD Ski Shuttle, um monotrilho autônomo que opera 15 quilômetros sem maquinista, conectando áreas periféricas. Um metrô de superfície que é rápido, elétrico e sem motorista. Tudo integrado, tudo inteligente. E como se não bastasse, a cidade está virando polo tecnológico. Fábricas de veículos elétricos, empresas de software, montadoras de robôs, tudo desembarcando por lá, de olho nos incentivos e na localização estratégica. No fim das contas, o que essa metrópole está construindo é mais do que um centro urbano. É uma vitrine do que vem por aí. Afinal, não é todo dia que se pode andar em praças suspensas, pegar um trem que corta um prédio ao meio, suar com um hot pot fervendo em pleno verão, e ainda testemunhar de perto uma cidade que parece ter saído da ficção científica. E aí, você já conhecia esse lugar fora do comum? Ficou com vontade de visitar ou achou tudo estranho demais? Me conta aí nos comentários. Se curtiu esse tour por uma das cidades mais insanas e futuristas do planeta, deixa o like, se inscreva aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para continuar viajando com a gente por destinos que desafiam a lógica. A gente se vê no próximo destino.